Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o milagre, eu vou pregar o Novo Testamento hoje, gente. Glória a Deus. Para dar uma variada, né? Aí, todos aqueles que abriram, podem colocar a palavra no coração. Você que não trouxe a palavra, coloca as mãos no coração e vamos orar para que o Senhor venha falar com a gente nesse momento. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ser transformados pela Tua Palavra, transformados pelo poder do Senhor, através dos Teus ensinamentos. Então vem, Senhor, fala com cada um de nós aqui através da Tua Palavra, e que essa Palavra, Senhor, possa nos transformar, possa nos trazer, ó Deus, um novo coração, um coração conforme a Tua vontade, conforme aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai, e não aos homens. Porque o Senhor conhece o que existe no íntimo do nosso ser, e é o Senhor, ó Pai, quem pode nos transformar. Então que a Tua misericórdia, Senhor, venha ser derramada sobre nós, e que o Senhor abençoe este que é o momento da Tua Palavra, para que, entendendo aquilo que o Senhor deseja de nós, nós venhamos a fazer a nossa parte e buscar, Senhor, cumprir a Tua vontade. Eu te entrego, Senhor, a toda a Tua igreja nas Tuas mãos, que o nosso coração seja como uma terra fértil, e que a Tua Palavra venha a ser como sementes vivas para gerar grandes frutos dentro de nós. Faça isso, Senhor, é o que nós te pedimos, e que seja abençoado esse momento da Tua Palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, aqui, nessa palavra de hoje, né? Nós vamos ler uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar, que talvez você já tenha muitas vezes ido na sua casa, ou até mesmo ouvido pregações que nós já fizemos aqui, porque ela não é uma palavra desconhecida, né? Nós já falamos algumas vezes sobre ela. E enquanto eu lia, né, o Senhor ia ministrando novamente uma mensagem no meu coração. E assim começou a palavra, né? Porque sempre que nós preparamos algo, né? O Senhor, Ele primeiro fala conosco e depois fala com a igreja, né? E eu estava refletindo qual foi a primeira vez em que eu ouvi essa palavra. E eu, obviamente, não consigo me lembrar, né? Já que tem tantos anos em que eu conheci Jesus e li os evangelhos ali pela primeira vez. Mas eu estava analisando como Deus ele é poderoso, né? Como Deus ele é poderoso para fazer com que a mensagem que a gente precisa receber alcance a nossa vida através de uma mesma passagem. Porque hoje não foi a primeira vez que eu li essa palavra. E por mais que eu não me lembre exatamente o momento em que eu li essa palavra pela primeira vez, uma coisa eu tenho certeza: eu já não sou a mesma pessoa de quando eu era, quando eu li essa palavra pela primeira vez. Porque quando ela alcançou meu coração, quando eu era lá jovem, quando eu tinha os meus 12, 13 anos, talvez eu tinha uma outra visão do mundo, uma outra visão da minha vida, outras necessidades, outras aflições, né, também diante da minha vida. Eu era uma outra pessoa, e aquela palavra me encontrou, me ensinou, serviu de alimento para mim, e hoje, em outra etapa da minha vida, o Senhor ele é tão poderoso que Ele é capaz de usar a mesma palavra para vir de encontro à pessoa que eu sou hoje. E essa pessoa que eu sou hoje precisa ouvir essa palavra e entender qual a transformação que Deus quer gerar em mim através dela. E eu quis começar falando isso para vocês porque foi uma reflexão que eu precisei fazer, né, enquanto eu me preparava. E eu quero que vocês façam também, para que vocês saibam que no momento em que você está aqui, que você saiu da sua casa, que você escolheu este culto, escolheu se assentar aqui conosco para ouvir a voz de Deus, Deus sabe exatamente o que você precisa, qual é o momento da sua vida e aquilo que pode ser transformado no momento em que o seu coração estiver aberto para essa palavra. Porque você é uma pessoa diferente da última vez que você ouviu essa palavra. Então, o que você de hoje, o que o seu eu de agora pode aprender com aquilo que Deus ele vai nos ensinar. É isso que a gente precisa refletir e que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para essa mensagem que é muito forte do Senhor, amém? Amém. Então Jesus estava aqui, né, já no seu ministério, já fazendo ali, né, as pregações, as missões que ele tinha com os seus discípulos. E aí a palavra fala, lá no versículo 1, assim, ó: então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. E então interrogaram. E aqui eu já quero dar uma paradinha, né? A gente sabe que Jesus ali no auge do seu ministério,
do seu tempo ali de pregação, enquanto ele já estava reunido com os discípulos, ele era uma pessoa muito requisitada. As pessoas vinham de muito longe para ver Jesus, as pessoas caminhavam por longas distâncias, as pessoas saíam das suas casas, cada um com a sua necessidade. E aqui nós estamos falando de um grupo de pessoas, dos fariseus e dos escribas. E eles também saíram de Jerusalém para estar ali onde Jesus estava, naquele momento. Porque é isso que a palavra fala, né? Eles estavam vindo de Jerusalém para ver Jesus. Mas eles não tinham a mesma intenção que o restante das pessoas. Pessoas estavam ali porque tinham cada um dos seus motivos. Quem precisava de cura, acreditava que Jesus tinha o poder de curar, e então ia ao encontro de Jesus. Quem precisava de libertação, acreditava que Jesus tinha poder para libertar e buscava o socorro de Jesus. Tinham aqueles que eram ali inexperientes, que não conheciam a palavra, que se interessavam pela forma como Jesus falava e quiseram aprender com Jesus o que Jesus poderia ensinar. Mas esse grupo de pessoas, que eram os fariseus e os escribas, eles não se encaixavam em nenhuma dessas opções que eu falei aqui. Porque, do contrário das multidões que seguiam a Jesus por algum tipo de necessidade, eles aqui passaram a estar onde Jesus estava, não pelas suas necessidades, não por aquilo que eles queriam receber de Jesus, mas por uma missão. Eles aqui, né, já nesse momento, tinham feito de missão para eles ali a tarefa de perseguir a Jesus. Perseguir no sentido literal da palavra, de estar onde ele estava, e perseguir também no sentido de atacar a Jesus. Então eles queriam estar onde Jesus estava, para que tudo aquilo que Jesus falava se tornasse algo ali que eles pudessem usar contra Jesus. Para dizer que ele não seguia a lei, para dizer que ele não fazia as coisas que estavam de acordo ali com os rituais que eles seguiam, né, com as tradições. E aí, Jesus vai ensinar nessa palavra sobre impureza. Mas eu não sei qual é o título da sua palavra, mas muitos falam assim: Jesus e as tradições dos anciãos, dos homens antigos, daqueles ali que eram responsáveis de carregar a lei. E eu estava estudando sobre os fariseus e sobre os escribas. E é muito interessante de ver a forma, né, como eles agiam no meio ali do povo. Os fariseus e os escribas, eles eram as pessoas que carregavam a religião. Então imagina que eles estavam ali e eles eram como se fosse a voz de Deus para o povo. Eles eram as pessoas ali que carregavam os mandamentos, que carregavam as leis, os rolos, né, aonde as leis eram escritas, para sempre fazer com que a lei fosse aplicada com rigor, para fazer com que as pessoas cumprissem a lei, e quem descumprisse a lei precisaria ser punido, no sentido literal do que a palavra dizia. Ali eles carregavam isso. Só que os escribas, por exemplo, eram aqueles que eram responsáveis de carregar ali os rolos, de fazer as anotações. Os fariseus, por sua vez, eram os homens que ditavam a lei. Literalmente, eles não liam a lei, eles declaravam ali, decoradamente, a lei. Só que o que passou a acontecer? Já nesse determinado momento aqui, em que eles se encontram com Jesus, eles não só diziam a lei de cor, aquilo que eles tinham lido ali, né, e decorado, mas eles também começaram a introduzir nessa lei que eles estavam ali falando os seus próprios costumes. Então eles começaram ali a aumentar o rigor da lei. Então existiam os mandamentos, existiam aquilo que era certo de acordo com a lei que Deus deixou lá para Moisés, que o povo de Deus precisava seguir os mandamentos, aquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento. E sim, isso fazia parte do que a palavra dizia. Mas não era só isso que eles faziam. Como eles sabiam que o povo não tinha acesso às escrituras, as escrituras eram aquilo que eles queriam dizer. Então eles não estavam ali só para pregar aquilo que a lei dizia. Eles estavam ali e eles cada vez aumentavam mais o rigor da lei. Aumentavam ali mais as condições que a palavra de fato dizia. Por quê? Porque essas pessoas cometiam pecado, as pessoas iam ter que pedir perdão pelos seus pecados, iam ter que trazer ofertas e sacrifícios para o templo por perdão dos seus pecados. Quanto mais pecados, mais as pessoas
e que trazia ali, né, do meio do povo o dinheiro. Era como se fosse uma máquina, na verdade. Eles passaram a usar a lei de Deus não para purificar o coração, não para fazer com que Deus fosse de fato ali glorificado e honrado através dos costumes deles. Não era isso mais o interesse. O interesse era que a lei fosse cada vez mais rigorosa, as pessoas fossem detidas, né, fossem pegas ali em erro, descumprindo a lei, e no momento em que elas fossem pegas, elas teriam que pagar. Então aquilo virou um grande ciclo de corrupção. Virou ali uma arma mesmo que eles usavam para, se você não pode ler, a verdade é o que eu digo. Era exatamente assim que funcionava. As pessoas não tinham acesso às escrituras. E olha a prioridade que nós temos hoje, né? Se eu te falar uma palavra que você tem dúvida, você vai chegar na sua casa, você vai abrir a sua Bíblia e você vai saber se aquilo que eu disse é verdade ou não. Olha como nós somos privilegiados. Naquela época não era assim. Naquela época nem eram todas as pessoas que eram capazes de ler, porque os rolos eram escritos muitas vezes em línguas antigas. As pessoas não tinham pagado para ter estudos. Muitas das pessoas eram ali, né, pessoas que eram pobres, pessoas que tinham menos condições, que não tinham nem o ensino de ler, de escrever. Então eles usaram ali daquele conhecimento para praticar esse tipo de abuso. Para dizer assim, se você não pode ler para conhecer a verdade, vai ser o que eu digo. A maioria deles diziam com aquele texto decorado na mente o que era certo e o que era errado. Então não tinha uma coisa para você consultar ali e falar, não, peraí, é verdade o que ele está falando? Não! Se o fariseu falou, é verdade e ponto. Não tinha espaço para questionamento, não tinha espaço para dúvida. E se o fariseu disse que você estava em pecado, você estava em pecado. E para que Deus pudesse te perdoar, era basicamente isso. Eles estavam negociando ali, vendendo o perdão de Deus em troca do bem financeiro que eles iriam receber. Será que Deus estava mesmo naquele negócio? É claro que não. E quando Jesus vem para quebrar todas as tradições que eles estavam ali impondo e sufocando o povo, para que o povo pudesse, através de Jesus ali pela primeira vez, ter acesso à verdadeira verdade, à verdadeira liberdade, aquilo que de fato Deus podia fazer, gostaria de fazer no coração deles, mas que aqueles homens ali já não estavam mais interessados em levar a mensagem. Aí eles estavam ali, reunidos aonde Jesus estava, mas o objetivo deles era um só. Não era estar ali para estar de acordo com o que Jesus dizia, já que Jesus falava em nome de Deus. Não era estar ali para testificar os milagres, as transformações, tudo aquilo que Jesus fazia nas pessoas que abriam o coração para Ele. Não. O objetivo deles era claro, era perseguir. Por quê? Porque Jesus estava derrubando tudo aquilo que eles tinham construído através dessa máscara de hipocrisia. Porque era uma hipocrisia já o que eles faziam. Não tinha mais a ver com a lei, tinha a ver com o que eles queriam que as pessoas fizessem. Então já não estava mais aqui de fato seguindo a lei para agradar ao coração de Deus. Eles estavam ali colocando nas suas próprias palavras, nas suas próprias vontades, o nome de Deus. E aí as pessoas estavam cada vez mais manipuladas para acreditar no que eles diziam. E aí vem Jesus. E Jesus fala assim, ó, lá no versículo 2. No finalzinho do 1 fala assim, né? Chegaram de Jerusalém para ver Jesus e então perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então quer dizer, eles chegaram ali para ver Jesus, com aqueles olhos ali já procurando alguma coisa errada, alguma coisa fora da tradição, alguma coisa fora do que era certo a ser feito segundo a Bíblia? Não, segundo a vontade deles. E quando eles perceberam ali que ao sentar para comer os discípulos não fizeram o que eles esperavam, né? Que era ali a tradição de lavar as mãos, eles já usaram aquilo para cair em cima de Jesus. E aí eles foram perguntar: por que os seus discípulos, quer dizer, por que os exemplos, né? Por que aqueles que estavam ali, que eram chamados de próximos de Jesus, não estavam cumprindo aquilo que era a tradição? E eu quero muito que você preste atenção nisso. Lavar as mãos era um mandamento? Não.
era uma tradição. Existia uma lei lá de Levíticos que Moisés se ensinou e que eles carregavam no rolo, que falava sobre a purificação. E nessa lei existiam alguns animais que não se podiam comer, e a lei dizia que não, porque eram considerados impuros, para que o povo de Deus fosse separado dos moabitas, daqueles que viviam ali em volta, né, e que adoravam a outros deuses. Aquilo serviu para o povo como uma lei de verdade, lá na época de Moisés. Mas aquela lei não fala sobre o lavar das mãos. O que esses homens fizeram com o passar do tempo? Como eles decoraram a lei e como o povo sabia da lei pelo que eles falavam, eles colocaram ali uma tradição no meio da lei. E essa tradição era que todo momento em que eles iriam se assentar para comer, era necessário o lavar das mãos. Mas isso começou a virar quase que um ritual no meio deles. Virou um evento o lavar das mãos, porque eles começaram a colocar a santidade do povo naquele ato, o ato de lavar as mãos. Então, se você lavava as mãos, você estava ali limpo. Se você não lavasse, você era impuro. Não tinha a ver com higiene ou nada. Era só uma tradição, uma coisa que eles colocaram ali. Usaram o nome de Deus que eles carregavam ali por serem senhores da lei de Deus para colocar no povo. Todo mundo cresceu fazendo, então era normal. Ninguém nunca questionou aquilo. Porque os fariseus falavam, o que eles falavam era lei. Mas isso não tinha a ver com o mandamento de Deus. Era só uma tradição que eles colocaram ali. E aí, eles começaram a usar aquele momento, o momento da lavagem das mãos. Para você ter noção, quando eu estava estudando sobre isso, né? Falava que em alguns certos momentos eles lavavam as mãos até 3 vezes. Só para mostrar que eles eram assim, mais limpos, mais santos, mais purificados. Porque eles colocaram no ato, no simples ato de lavar as mãos, um ritual ali, para mostrar que eles eram mais limpos, para mostrar que eles eram mais puros, para mostrar que eles eram mais santos, e quem não fizesse estava errado. E aí os discípulos não fizeram. E aí eles acharam ali uma brecha, para querer o quê? Questionar Jesus no meio da multidão. Porque imagina, eram só eles que estavam ali? Não. Eles estavam ali, e as pessoas que acreditavam em Jesus ou que estavam conhecendo Jesus também estavam ali. E como Jesus poderia falar em nome de Deus se ele não estivesse cumprindo a lei? Então olha o que eles estavam querendo fazer. Eles queriam ali diante das pessoas colocar como se Jesus não estivesse fazendo aquilo que deveria fazer. Só que aí eles vão perguntar para Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição? E aí a palavra fala assim, que eles não, porque os discípulos não respeitam, né, a cerimônia. E Jesus imediatamente responde, né? Lá no versículo 13 fala assim, ó. E por que? Jesus responde não com uma resposta. Jesus responde com outra pergunta. E aí olha a hipocrisia deles sendo desmascarada. Jesus fala assim lá no 3. E por que vocês, com as suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou mãe será executado. E em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, pois jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Olha o que aconteceu aqui. Jesus não responde a pergunta. Jesus faz outra pergunta. E nessa pergunta, Jesus derruba a hipocrisia. Porque eles estavam ali, através da tradição deles, descumprindo a lei, que era de fato aquilo que era o mandamento. E aí Jesus usa o exemplo do mandamento que diz que se deve honrar o pai e honrar a mãe. Mas lembra que eu falei sobre o interesse financeiro que eles tinham? Já tinha chegado o momento que eles tinham tanto controle sobre o que era verdade ou não diante da lei, que eles usavam ali o próprio mandamento para fazer com que as pessoas trouxessem ali as ofertas, trouxessem ali os sacrifícios e fizessem com que tudo pertencesse ao templo, ao lugar onde eles ali estavam, as sinagogas, e não mais para cumprir os mandamentos. Se um dos mandamentos era, por exemplo, honrar o pai e a mãe, eles pegavam uma pessoa ali,
e convenciam ela de que todo o dinheiro que ela tinha deveria ser dado ali, ou por um pecado que ela cometeu, ou porque ela precisava ofertar a Deus, a ponto que ela não ficasse com o dinheiro nem mesmo para honrar o seu pai e a sua mãe. E aí Jesus mostra isso aqui para eles e fala que eles ali acabam usando o poder, a influência que eles tinham para fazer com que as pessoas descumprissem a lei. Olha isso. Eles eram as pessoas que, aos olhos de todo mundo ali, eram 100% certas, eram corretas, eram as pessoas que colocavam a lei de Deus em prática, quando na verdade eles só estavam ali usando do poder e da influência que eles tinham sobre o povo para ter um benefício, mesmo que esse benefício estivesse fazendo com que as pessoas estivessem cometendo pecados. Olha isso. Eles iam para depositar tudo sobre o templo, para entregar tudo ali nas sinagogas, quando muitas vezes faltava na própria casa, e isso não estava agradando a Deus. E aí Jesus continua falando com eles, lá no 6, né? No 5, ó. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. E com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor das suas próprias tradições. Olha isso. Olha como é grave diante de Deus o que eles estavam fazendo. Eles estavam ali cancelando, anulando o que de fato era um mandamento para fazer com que as pessoas ficassem presas ali na tradição, naquilo que eles mandavam, o que era lei e que eles transformaram em lei a partir daquele momento, sem se importar de fato com a essência, com o valor que o mandamento, que o ensinamento do Senhor deveria gerar naquele povo. E aí Jesus continua falando lá no 7. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a respeito de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias dos homens como se fossem mandamentos de Deus. Olha isso, gente. Olha como era grave, como era muito errado aos olhos de Deus, de fato, aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Se você pensar nos dias de hoje, era como se você tivesse aqui um pastor, como nós temos as nossas pastoras. Elas não ensinam sobre a nossa palavra, sobre a palavra, sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente precisa pegar da palavra, daquilo que a Bíblia diz e de como Deus espera que seja a nossa vida, sendo uma vida de cristão. E elas ensinam, e nós aqui pregamos, e tudo aquilo que nós ensinamos era como se aqueles homens estivessem no lugar de pastores e estivessem ali multidões ouvindo e seguindo aquilo que eles ensinavam. Só que aquilo que eles ensinavam deixou de ser de fato o que Deus queria e passou a ser algo ali só pelo interesse. E eles estavam ali ensinando sem se preocupar de fato com a verdade e com a lei de Deus se cumprindo na vida do povo. E Deus olhava aquilo e se agradava? Não, Deus olhava aquilo e abominava. Era isso que estava acontecendo. E aí se cumpre uma profecia de Isaías, que é a que Jesus fala aqui, que aquele povo estava o quê? Honrando ao Senhor com os lábios, mas com o seu coração longe. E a adoração de quem louva ao Senhor com os lábios, mas tem o seu coração longe dele, é uma farsa. É isso que a palavra fala. E aqui nós vemos como Jesus ele não mede palavras, né? Como Jesus ele não negocia o que é certo. A verdade é a verdade. Jesus dá aqui para eles um ensinamento franco, um ensinamento sincero. E um ensinamento que talvez aos olhos de muita gente ali foi até duro demais. Mas aqueles homens tiveram nas mãos a oportunidade de mudar aquilo que Deus estava condenando. Mas adivinha só se eles tinham um coração disposto a mudar? Não tinham. Eles não estavam ali interessados na transformação que Jesus podia fazer. Se fosse uma pessoa humilde, se fosse ali um grupo de pessoas que estivesse ali interessado em aprender ou de alguma forma melhorar, eles iam olhar ali Jesus desmascarando eles e iriam falar: nossa, a gente não pode fazer isso. Está errado a nossa atitude. O que nós fizemos até aqui foi influenciar pessoas a
a não seguir a vontade de Deus. Nós buscamos o nosso próprio benefício, então agora nós vamos pedir perdão, nós vamos recomeçar, nós vamos transformar. Isso aconteceu? Não. Porque não existiam aqui corações dispostos no meio dos fariseus a serem transformados. Vocês viram como foi forte essa música que nós louvamos aqui para começar a palavra? A música que pede, né, na oração ali, um coração igual ao de Cristo. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a fazer a vontade de Deus. A amar o irmão. A olhar com os olhos de Deus. A perdoar com o perdão dele. Isso aqui parecia, de alguma forma, com aquilo que os fariseus faziam? Não. Era exatamente o oposto. Mas eles eram pessoas que tinham a letra da lei na ponta da língua, decorada. E eles iriam ser condenados pelo pecado que eles cometiam, tendo a palavra decorada. E é muito importante a gente entender isso. Porque Deus, ele não está interessado em quantos versículos decorados você tem na sua mente. Pode ser que você tenha muitas palavras guardadas de cor. Mas quantas dessas palavras você faz com que sejam a verdade da sua vida no seu dia a dia? Sabe, a gente precisa se analisar. Porque quando a gente olha essa palavra, a gente sabe que os fariseus, eles são os inimigos de Jesus. Eles são as pessoas que, se os fariseus estavam de um lado, Jesus estava do outro. Só que se nas nossas ações, se na nossa vida, se nas escolhas que a gente faz, a gente está cada vez mais parecido com os fariseus que eram hipócritas, adivinha quem é que não está do nosso lado? Jesus não vai fazer uma comunhão, Jesus não vai andar com o tipo de pessoa que é igual aos fariseus. Porque são pessoas que têm um coração duro, são pessoas que têm dentro de si o orgulho, são pessoas que estão cometendo erros e que não estão dispostas a mudar. E se a nossa vida ela não tiver espaço para a vontade de Deus, existe alguma possibilidade dessa vontade acontecer? Não. Não importa quantos versículos de cor você saiba. Não importa quantos cultos você já tenha assistido. Não importa quantas vezes você saiu da sua casa e veio aqui para sentar e aprender da palavra. A palavra ela só é viva e eficaz na vida de quem permite. E nós precisamos permitir que toda palavra que Deus ele nos dá faça em nós a transformação que o Senhor pode fazer. Não existe nada impossível para Deus. Mas o poder de Deus se limita na nossa permissão. Se nós vamos ouvir aquela palavra e sair daqui disposto a cumprir, querendo obedecer, ou se nós vamos ouvir essa palavra e a partir do momento que você ouvir, você se tornar um hipócrita. Sabe por que Jesus chama eles de hipócritas? Porque diferente das pessoas que não tinham acesso ali à lei, eles sabiam e sabiam de cor. E eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles tinham um entendimento, eles tinham um ensinamento e eles escolheram errar sabendo. E além de errar sabendo, eles precisavam ali sustentar uma máscara. A máscara da santidade. Eles pegavam a lei e transformavam a lei ali na religiosidade deles. Para que eles fossem mais santos que os outros. Mais puros que os outros. Quando na verdade o coração deles estava sendo abominado aos olhos de Deus. E aí Jesus continua no 10 falando assim: e Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. E olha aqui Jesus quebrando a tradição. Jesus está aqui ensinando para o povo que ouviu, porque essa mesma multidão que estava ali e que agora iria ouvir de Jesus, tinha ouvido lá no começo a acusação dos fariseus, porque eles chegaram lá acusando os discípulos de cometerem um erro, não foi? De não lavar as mãos. E aí quando Jesus reúne a multidão, ele, antes de ensinar, ele fala o quê? Ouçam e procurem entender. Olha o poder que Jesus ele dá às pessoas. A verdade ela é poderosa por isso. Porque a partir do momento que nós temos acesso à verdade, Jesus ele é a verdade que liberta. E uma
vez que nós temos acesso a Ele, a palavra dEle, a verdade dEle, nós podemos procurar entender como essa verdade pode transformar a nossa vida. Jesus não estava ali defendendo os discípulos, porque não existia nada de errado. O que estava errado era a hipocrisia dos fariseus. Mas Ele queria que o povo ali, que viveu muitos anos enganado, muitos anos convencido por aquilo que os fariseus falavam, entendesse a verdadeira verdade. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Ou seja, não era o lavar das mãos que iria purificar, santificar, salvar aquelas pessoas. Era a transformação de dentro do coração. Porque Jesus disse o quê? Que as palavras que saem são as que contaminam, e não os alimentos que entram pela nossa boca. Aí no 11 ele continua falando assim: então os discípulos vieram e perguntaram, os próprios discípulos, para você ver como a tradição era uma coisa tão enraizada. Os próprios discípulos ficaram com dúvidas do que Jesus tinha acabado de ensinar. Porque eles também foram criados em famílias e costumes que seguiam as tradições. Mas as tradições tinham o poder de salvar alguém? Não. Porque aquilo era só uma enganação, era só um teatro, era só uma máscara de santidade que aqueles fariseus carregavam, que no final iria condenar todo mundo. Mas Jesus vem com a verdade, abre os olhos deles. E aí os discípulos têm dúvidas. Aí eles perguntam, né? No 12. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe o que ofendeu os fariseus com o que acabou... Não, no 12? Isso mesmo. No 12 fala assim: então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os discípulos, os fariseus, com isso que acabou de dizer? Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Jesus estava falando aqui dos fariseus, que eram plantas que não foram plantadas pelo Pai. Jesus ali percebeu. Quando os discípulos tiveram dúvidas, quer dizer, eles ficaram preocupados, porque os fariseus tinham acabado de ser ofendidos. Mas Jesus mostra aqui, diante, dos discípulos, que aqueles homens não eram vozes em nome de Deus. E por não serem as plantas do Senhor, eles seriam arrancados por inteiro. A gente precisa entender isso, sabe? Porque é claro que toda a igreja, todo o ensinamento que nós trazemos aqui, são para nós ali os valores, são aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ensina, e aquilo que Deus, Ele espera que a gente coloque em prática para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não viva a mesma vida de engano. Mas acontece que o objetivo final daqueles fariseus não era nem por um minuto o bem do povo. Não existia nenhuma intenção de ensinar, de edificar, de salvar. A intenção deles era por eles mesmos, não era por ninguém. E isso era abominável aos olhos de Deus. E aí Jesus continua dizendo que, lá no 14, portanto, não façam questão deles, pois são como guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir ao outro, ambos cairão no abismo. Olha o que Jesus fala. Jesus fala aqui que espiritualmente aqueles fariseus eram tão cegos quanto o povo. Eles eram tão perdidos quanto quem eles estavam achando que eles poderiam ensinar. Porque dentro deles não tinha nada do que a palavra de Deus poderia construir. E aí a palavra continua falando assim que Pedro então, lá no 15 fala: então Pedro disse: explica-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. E Jesus respondeu: ainda não entendem? Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, isso sim contamina o homem. Pois do seu coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E essas são coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Olha aqui Jesus revelando a verdadeira verdade. Olha aqui Jesus revelando para
princípio, o valor por trás daquilo. Porque lavar as mãos ou não lavar as mãos era só uma tradição. Fazer ou não fazer não tinha o poder de salvá-los. Mas o que eles carregavam dentro dos corações, isso sim, poderia dar a eles ou a salvação eterna ou a condenação eterna. E era com isso que Jesus estava preocupado. Não em agradar aos fariseus, não em cumprir as tradições. Jesus tinha muita gente para salvar, muita coisa para fazer. Enquanto aqueles fariseus estavam ali com um único objetivo, de manter o errado sendo praticado. Porque enquanto eles tinham ali uma manada de pessoas cegas, o que eles falavam era verdade e pronto. E eles continuavam ali, sugando daquelas pessoas que deveriam ser as suas ovelhas. O povo que eles deveriam estar cuidando, eles estavam matando, sugando ali o que elas não tinham muitas vezes para dar, em nome de Deus. E olha como isso é pesado. Eles falavam em nome de Deus para querer vender aquilo que não é comercializado. A salvação não pode ser comercializada. Nós viemos aqui e nós ensinamos sim sobre dízimo, ensinamos sim sobre oferta, mas nenhuma dessas coisas tem o poder de comprar a sua salvação. Essas coisas têm o poder sim de abrir a janela do céu, de repreender o devorador, de fazer com que você entenda e seja menos egoísta quando você abre as suas mãos, quando você cuida da obra, quando você faz o bem aos órfãos e às viúvas, assim como a palavra tem falado muitos cultos aqui. Mas a salvação, ela não se compra com o dinheiro de ninguém. A salvação, ela é conquistada quando você entende que a cada passo que você dá em direção a Cristo, um pedaço de você vai ser retirado de você. Porque a nossa carne não tem nada de bom. A nossa carne não tem nada que possa acrescentar à nossa salvação. Então, quanto mais nós queremos estar perto do Senhor Jesus, um pouco de nós a gente vai deixando para fora, a gente vai deixando para trás, para que o Senhor ele possa nos completar com um pedaço daquilo que Ele vê que nós seremos, nos aperfeiçoando, nos purificando, nos santificando. E aí, essas partes de nós que vão ser retiradas são as partes que não são aceitáveis para um corpo limpo, para um espírito que vai ser salvo. Que faz parte do quê? Daquilo que pode nascer de ruim de um coração contaminado. E Jesus dá vários exemplos aqui de pecados, de coisas que vão precisar sair se você quiser que o Senhor Jesus seja o rei do seu coração. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre rei. O que é um rei? É aquele que reina. Para que um reino exista, né? O reino é o lugar onde um rei reina. O reino é um lugar onde existe um rei. E como a gente pode dizer que o Senhor é o rei da nossa vida, se nós não abrimos espaço para que Ele reine? Porque à medida que o Senhor reina em nós, as partes que não agradam a Deus, elas vão precisar deixar de ser parte de nós. Então a pessoa vem muitas vezes para a igreja e ela carregava um vício com ela. Jesus vai libertar ela daquele vício. E depois de liberta, ela vai precisar fazer escolhas que retirem ela do meio que fazia ela cometer aquelas coisas. Caso contrário, ela não vai ter forças. Caso contrário, ela vai ser liberta, ela vai receber a chance, e se ela não se transformar, as amizades que ela tinha que levavam ela para aquele vício, os lugares que ela frequentava onde tinha aquele tipo de vício, a vida dela vai voltar para o mesmo lugar. Assim é quando nós encontramos a Cristo. A vida sem hipocrisia, ela é uma vida que vai fazer com que a gente faça muitas renúncias. Porque a gente vai entender o que o Senhor quer, e aí a gente vai precisar colocar na prática. E colocar na prática muitas vezes sacrifica a nossa carne. Quando a gente deixa de fazer coisas que a gente estava acostumado. Tem gente que o pecado virou tradição na vida dela. Assim como os fariseus eram hipócritas a esse ponto ali, de cumprir muitas tradições para querer parecer mais santo, para querer parecer melhor do que os outros. Às vezes as pessoas aqui cometem tantos pecados que o pecado já virou a sua rotina, já virou a sua tradição. O pecado do final de semana, o baile funk de sábado, a bebida de sexta, já virou sua tradição. É aquilo que você fazia sempre. Você vai pecar sempre, você vai repetir sempre aqueles costumes. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e que Jesus mostra para você
os pecados, aquilo que você não pode fazer, aquilo que pode de fato sujar o seu coração, você tem a escolha nas mãos de não cometer mais os mesmos erros que sujavam você, que colocavam o pecado e a mancha no seu espírito que o diabo é capaz de fazer. E aí como que muda? Muda a partir do momento que você escolhe não estar mais naqueles lugares, não andar mais com aquelas pessoas, quebrar as tradições. É difícil, mas é necessário. Porque quando nós escolhemos viver a novidade da vida com Deus, não existe mais espaço para as antigas tradições que nos levavam para uma vida de hipocrisia. Então, se você está aqui, se você tem acesso à palavra, se você é a pessoa que não precisa ser enganada como aquele povo era, que pode acessar a verdade, que pode ler a Bíblia, que pode aprender o que Deus pode fazer em você se você permitir, e você quer isso, você vai começar aos pequenos passos a mudar aquilo que precisa ser mudado, para que o seu coração possa ser um coração de onde vai fluir aquilo que agrada a Deus. A palavra em Provérbios 4 fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. Mas também é do coração cheio de pecado, cheio de sujeira, que provém a fonte da morte. Porque é assim, gente. Tudo aquilo que você enche o seu coração, ele vai transbordar. Se o seu coração sempre estiver cheio, alimentado pelo pecado, pelas músicas que vão colocar você como um lixo, que vão fazer você ter uma mentalidade errada, que nunca vão fazer você crescer, você se interessar e mudar, o seu coração vai estar sempre cheio de lixo. E a partir do momento que você abre a sua boca, o que você tem para dar? Lixo. O seu coração vai sempre estar cheio de lixo. E toda vez que você tiver que fazer uma escolha, a sua escolha vai ser pela sujeira. Mas a partir do momento que nós permitimos que Deus ele faça essa transformação que ele diz aqui no nosso coração, a raiz do problema ela é transformada. E aí de um coração transformado pela palavra, aí sim nós temos forças para mudar o nosso jeito de falar, deixar de falar os palavrões que você talvez aprendeu e já era a sua tradição, limpar a sua vida por completo, começando pelas palavras. E aí depois passa para as amizades, depois passa para os costumes, depois passa para tudo o que você vai fazer na sua vida. Se o seu coração for uma fonte de vida, tudo que você coloca as mãos, tudo que você começa a fazer, tudo que você passa a viver, vai ser como vida e não como morte. E para que a gente possa transbordar, às vezes talvez você está aqui e você está pensando assim, eu queria ter uma vida bem sucedida no meu trabalho, eu queria ter uma boa vida financeira, condições para comprar as coisas que eu gosto, e aí eu vim aqui buscar Deus porque eu quero dinheiro. Não faça isso. Venha aqui buscar a Deus para que Ele dê a transformação da sua vida. Porque a vida de alguém transformado não tem falta de pão na mesa. Porque Deus ele é fiel para manter, para sustentar, para abrir os caminhos. Quando você fizer a sua parte, a parte de Deus também vai ser feita. Então não espere que Deus transforme só uma área da sua vida, se você não estiver disposto a abrir o seu coração por inteiro. A obra que Deus ele faz completa. Então nós precisamos nos abrir para essa obra, para abrir mão da hipocrisia, para abrir mão das tradições e para entender a raiz do problema. Aonde é a raiz do pecado? Aonde o diabo quer marcar você definitivamente? É no seu coração. Porque se o diabo convencer você no seu coração de que a vida de pecado é uma vida normal, você nunca vai questionar, você nunca vai mudar, você nunca vai se interessar e você só vai repetir o ciclo do plano que ele já preparou para você. Mas Deus não. O Senhor Jesus nos dá a liberdade através da verdade. A palavra ela nos liberta. Então que nós possamos buscar essa verdade e fazer da nossa vida uma vida que vai honrar a Deus. Os frutos da nossa vida, seja na vida profissional, seja no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento, seja nos seus estudos, na profissão que você vai ter, os adolescentes principalmente, qualquer área da nossa vida, ela só vai ser bem sucedida se a nossa área principal, que é a nossa vida espiritual, estiver em comunhão com o Senhor, que é o dono da vida. E com a vida de Deus nós podemos
transbordar para qualquer área. Então que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração e buscar essa transformação do Senhor, começando no nosso interior, porque o lado de fora muda quando o nosso interior é transformado. E o Senhor, Ele tem poder para transformar a nossa vida de dentro para fora. Então que nós possamos guardar essa palavra e buscar colocar ela em prática para que o Senhor possa nos fortalecer. Amém?